pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Rockcast, o videocast da Rock, aqui na Semana Caldeira, onde a gente vai gravar aqui várias entrevistas, várias conversas super legais. A gente está tendo a honra aqui de receber ele, né? Francisco Bosco. Francisco, obrigado pelo teu tempo. Ele que é filósofo, escritor e também apresenta, né, o Papo de Segunda no GNT. Obrigado por estar com a gente aqui. Prazer meu. Como foi estar essa parte da manhã aqui no Instituto Caldeira? Já conhecia, não? Não conhecia, fiquei completamente impressionado, assim, com a mobilização, né, o tamanho do empreendimento. Assim, bonito de ver. Um ano depois, né, do que a gente enfrentou ano passado, né? Assim, é muito notável, um espaço que eu vi poucas vezes, assim. Que bom que tu gostou. Francisco, tu fala bastante, né, sobre o cotidiano, né, sobre o que a gente vem vivendo, e a gente está num lugar de inovação, de tecnologia, de startups, né, e nos últimos anos uma das pautas desse mercado é a inteligência artificial, né, e ela vem, e a gente vê hoje muitos filósofos, inclusive, falando, né, sobre essa relação, né, porque muitas vezes quando vem uma grande tecnologia, a gente vê isso historicamente na sociedade, as pessoas têm um medo, né, de ser substituídas, seu trabalho ser substituído. Como tu vem vendo isso que está acontecendo no mercado, essa reação das pessoas, para onde tu acha que as pessoas devem olhar e se preocupar, não, né, do seu trabalho, né, tá gerando muita ansiedade, como que tu vê tudo isso? Perfeito. Acho que você falou uma coisa importante, que é a questão do medo. De fato, uma tecnologia nova, ela tem um potencial disruptivo que produz como primeira reação, talvez, o medo. Tem um economista austríaco, se não me engano, que é o Schumpeter. Sim. Que tem esse conceito importante de destruição criadora ou criação destruidora. Eu prefiro criação destruidora. Que significa justamente isso, que uma nova tecnologia com grande potencial disruptivo, ela destrói possibilidades profissionais, por exemplo, né? A invenção, sei lá, do elevador automatizado destruiu a profissão de ascensorista. Sim. Né? Mas normalmente essas tecnologias destroem setores e fazem com que se criem outros setores. Então isso, ao longo do capitalismo, a inovação, ela tende a ser benéfica ao campo do trabalho. Me parece que com a inteligência artificial esse medo foi para um outro patamar, pela possibilidade de se tratar de um novo patamar de automação, em que o que está em jogo não é mais a automação dos trabalhos mecânicos, como foi numa etapa anterior do desenvolvimento tecnológico, né? Que muitos dos trabalhos mecânicos foram substituídos por novas tecnologias, cobrador de ônibus, etc. e tal. Sim. Mas agora a inteligência artificial parece ameaçar algumas das profissões mais estabelecidas e que não são da ordem do mecânico, mas são da ordem da cognição. Sim. Então acho que um dos fantasmas que existem é esse, né? E o outro fantasma é o fantasma 2001, uma Odisseia no Espaço, né? Sim. Que se crie uma super inteligência que se transforma numa espécie de computador HAL, né? Acho que era o nome. Vai substituir tudo, vai dominar o mundo. Que vai dominar o mundo, assim. Eu não sou nem de longe um especialista em inteligência artificial, mas eu vejo, para recuperar uma expressão do Humberto Eco, que quanto a essa questão, há apocalípticos e integrados, né? Uma parte da comunidade considera que esse fantasma é uma possibilidade real. Por exemplo, o Harari, Yuval Harari, historiador israelense, né? Sim. Ele é um apocalíptico da inteligência artificial. E uma boa parte da comunidade, que me parece ser a maioria, não considera que essa é uma possibilidade que está em jogo. Do ponto de vista da tecnologia, eu não tenho a menor capacidade de falar. Do ponto de vista da filosofia, também é difícil falar, porque a filosofia escreveu muito sobre a consciência. A consciência é um problema filosófico, é um problema da ciência também, no campo
da cognição, dos neurocientistas, mas é antes ainda um problema filosófico, mas ninguém sabe exatamente o que é a consciência, como ela se forma e se ela poderia ser reproduzida artificialmente, né? Então, acho que teremos que conviver com esses fantasmas durante algum tempo. Um dos pontos, inclusive, éticos que são debatidos é dos autores de livros, né? Porque as IAs são treinadas com livros de autores, né? Sim. Inclusive, tem um debate público aí sobre isso, onde as empresas de tecnologia falam que é como se eu comprasse um livro, fui treinado lendo aquele livro, e depois eu vou reproduzir o que eu aprendi e que a IA faz a mesma coisa, né? Como regrar isso, assim, né? Porque do ponto de vista de quem escreveu o livro, não recebeu nada por treinar uma IA do Google, talvez, né? Sim. Como tu vê essa questão? Difícil, né? Eu me lembro de um livro importante, assim, do Lawrence Lessig, que era um professor de Stanford, que escreveu um livro importante justamente quando a internet estava surgindo e com ela aquelas tecnologias do tipo peer-to-peer, que quebraram a indústria fonográfica, por exemplo, né? Você lembra disso, nos anos 90, Sim. quando surgiram e tal? E o Lessig era um defensor das novas tecnologias, então ele escreveu um livro muito importante, Free Ride, onde ele defendia um conceito de troca cultural mais livre, de onde nasceu, por exemplo, o Creative Commons, que era uma tentativa de equilibrar os diferentes direitos envolvidos, né? O direito do autor de um lado, o direito do mediador, editoras, gravadoras de outro, e o direito da cultura de um terceiro lado, né? Com a inteligência artificial, eu acho que tem uma dificuldade extra aí, porque o que a inteligência artificial faz, eles são super processadores, né? Então é diferente, porque até a época dessa tecnologia anterior, peer-to-peer, se tratava do compartilhamento gratuito de obras autorais individuais, que era mais fácil você reconhecer como tal. A inteligência artificial ela é um gigantesco processador, era um mixer. Sim, e agora elas estão sendo treinadas com a tua obra, por exemplo. Mas não só com a minha obra, né? Com 1 milhão de obras, né? Sim. Então me parece impossível você, no meio dessa quantidade enorme de processamento de informações, você conseguir manter alguma noção de autoria tradicional. Sim. Assim. Pra gente fechar, a gente sabe que tudo muda o tempo inteiro, né? O que nunca muda? Porque a gente vê, né, que novas tecnologias surgem, as empresas mudam, mas tem coisas que parece que nunca mudam, seja a relação das pessoas. O que tu acha que, independente do que aconteça, vai sempre estar aí com a gente no dia a dia? Eu vou responder a partir da filosofia. Eu tendo a pensar que nada que é histórico é imutável. Então eu diria que tudo muda, tudo que é histórico, tudo que é da ordem da imanência do mundo, do que a filosofia chama de entes, né? Os seres, as relações entre os seres, as dinâmicas históricas, as novas tecnologias, os impactos que isso traz, as tecnologias sociais dos humanos, as cosmovisões, as cosmologias dos humanos, tudo isso muda. Talvez a única coisa que não mude enquanto existir humanidade é o ser. O ser é a condição de possibilidade para que tudo exista. Então, não só a humanidade pode acabar e o ser continuar existindo. Então eu tendo a pensar que a única coisa que não muda é o ser. Muito bom. Falei aqui com o Francisco Bosco, aqui no Rockcast, aqui na Semana Caldeira. Por isso, obrigado pelo teu tempo, obrigado por vir a Porto Alegre aqui compartilhar um pouco do teu conhecimento com a nossa comunidade.